Nós vamos conversar com o empresário Ricardo. Ricardo, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Eu sempre vejo lá no seu Instagram e eu sempre me divirto muito no seu Instagram, porque lá tem a vaca, as fotos, né? Os vídeos que você faz das vaquinhas, as vaquinhas e os bezerros, né? E você sempre diz que quando as vacas estão felizes, o queijo, né? Você sempre diz que quando as vacas estão felizes, que elas acabam produzindo um leite melhor e dando melhor queijo. E aí eu fico imaginando, imagina só as equipes de trabalho, né? Então, se a equipe está feliz, a equipe também vai produzir um queijo melhor, um leite melhor, uns resultados melhores para o empresário. Então, essa analogia que a gente fez. E uma das coisas que você falou e que eu achei assim fantástico, que sexta-feira você tira o dia com a tua família, né? Então, isso foi fantástico. Eu tenho certeza que nós vamos inspirar muitos empresários, porque muitos empresários, eles acham que é tudo facinho, que você não tem que se envolver, não tem que fazer, não tem, né, que aparecer, e que os perrengues só acontecem na vida deles. E aí eu estou trazendo um empresário para contar a sua história. É mais ou menos isso que vai acontecer hoje. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite aí, todo Então tá mundo. bom. Eu queria que você Tá contasse me um pouco ouvindo? sobre de onde você está falando. Estou te ouvindo, de onde você está falando, né? Da tua história, quem é o Ricardo. Eu moro em Pirassununga e o sítio é em Analândia, onde a gente produz o leite hoje. Antes era em Pirassununga, no outro sítio. E aí eu optei por lá, só para dar uma prévia disso aí, por causa de clima. Os animais se sentem melhores lá. Bom, vamos começar pela O história. clima. Qual que é a diferença de clima? O que acontece? Lá é mais fresco. Lá é mais fresco, Ah, o solo é tá. diferente, o solo é mais seco, não fica tão encharcado, os animais ficam num ambiente mais seco. Não num deserto, mas ele E é bem como que mais você seco. percebe que eles se sentem melhor? Porque a gente está falando de uma vaca que não se comunica, né? Porque às vezes os empresários têm dificuldade de perceber se a equipe está melhor ou não, né? E a equipe se comunica, a equipe fala, a equipe reclama, a equipe participa. E uma vaca, como é que você faz para perceber se ela está se sentindo melhor ou não? Carmen, primeira coisa, eu sou veterinário de formação, eu sou especialista em pastagem, e na pastagem eu aprendi muito nessa parte de ambiência e conforto animal. Eu sempre prezei por isso. O animal tem que estar confortável para ele te produzir bem. Primeira coisa. Como é que você vai sentindo a vaca? Ela tem sentimentos. O pessoal fala, mas é uma vaca. É só para você ter uma ideia. Nós trabalhamos hoje com os bezerros juntos com a mãe. É muito difícil para o produtor hoje fazer isso. Eu faço esse sistema já há um certo tempo. E ela dá como é que se fala? Eu sinto que ela melhora, ela fica emocional melhor nela. Ela não fica berrando, não fica procurando erro, entendeu? Eu crio os filhos dela junto. É um diferencial que eu faço aqui. Isso é uma parte do conforto. A vaca não fica tão estressada. As minhas vacas, entendeu? E como é que eu sinto ela? Eu sei que quando a pessoa está estressada, né, seres humanos estressados, então a gente aumenta, né, níveis de cortisol nos corrente sanguínea, a gente começa até a envenenar nosso próprio sangue devido ao estresse. Eu imagino que a vaca não deve ser diferente, né? É bem por aí. Eu tento deixar o ambiente mais natural possível. A gente trabalha aqui a pasto, entendeu? A gente trabalha muito a pasto. Só na época da seca mais a gente faz uma suplementação. Bom, quero começar pelo começo. Quem que é o Ricardo? O Ricardo tem uma história engraçada. Eu vendia na escola, no primeiro ano já, eu vendia a mandita, bem quando saiu a mandita. Eu levava na escola, eu já começava a empreender, eu vendia para meus colegas. Aí eu tive um problema que a minha mãe foi chamada na escola porque eu estava atrapalhando a venda da cantina, de tanta mandita que eu vendia na escola. Eu pegava, olha que sacada! E eu vendia a mandita bem quando saiu. Esse era novidade, a criançada toda queria. E aí você fazia o quê? Porque eu me lembro da caixinha de amandita, né? Elas vinham mais ou menos soltas. Você vendia por bolinha de amandita?
Eu vendia de caixinha. Aí o pessoal dividia, porque eu não queria ficar fracionando, eu não queria nem Ah, ter trabalho, eu queria só dinheiro. Eu fiz isso. entendi, E eu entendi. Você vendia a coisa. caixinha fechada e as pessoas dividiam a caixinha daí. Ou comia, né? Pegava alguém, comia uma caixinha quase inteira, levava para casa, e eu tinha, né? Aí minha mãe foi Olha só, trabalhar então na você escola, tirou essa ideia da mandita? da minha cabeça. Eu tenho mais coisa ainda na Mas minha você história. sabe que criança muitas vezes tem vergonha de vender, né? Às vezes a família está até precisando que venda e a criança não vai, ela tem vergonha. Não, eu estudava numa escola particular. Eu fui numa escola. Imaginei. E aí tem mais umas coisas, né? Aí quando eu saía da escola, né? Eu não era o aluno, melhor aluno da escola. Isso aí todo mundo que me conhece sabe. Eu tinha uma barraquinha de fogos que eu vendia fogos na porta da minha casa. Eu comprava num bar lá que eu sabia que era o lugar mais barato da cidade, que era porque era um bar, as mães não deixavam muita criança ir lá. Eu comprava, era o bar do Irani aqui. Eu comprava as bombinhas e vendia aí de final de semana, que tinha um movimento perto do mercado do meu pai. Eu vendia, eu ganhava meu dinheiro vendendo bomba também. Aí veio a prefeitura, me boicotou também, que eu não podia vender bomba. Quando começou a sair a lei dos fogos lá, que o exército começou a controlar, eu fui proibido também. Nossa, o que que eu vou Caramba, fazer? O você que que eu vou sempre. fazer da Então, minha vida? Tem mais? essas suas histórias de vender, tá me lembrando uma vez que eu fiz um treinamento lá, eu fiquei 3 meses no Chile. Isso foi 2001, 2002, 2002, né? E aí eu fiquei hospedada na casa de. Era uma família, eles eram assim muito, muito ricos, um condomínio que só tinha artistas de televisão, pessoal de jogador de futebol, esse nível de pessoas, né? E eles estavam me hospedando e eu estava fazendo um treinamento e eles também estavam fazendo treinamento e eles se ofereceram para que eu fosse para casa deles em lugar de ficar no hotel. E aí, no final de semana, as netinhas vieram em casa, as netinhas, tipo 8, 9 anos de idade. Aí, quando elas chegaram, elas pegaram tudo que a avó tinha feito de bolo, de biscoito, não sei o que, e saíram para o condomínio vender. Porque a avó já sabia que elas fazem isso. Elas chegavam e já vendiam. E elas ficavam, vó, faz mais, vó, faz mais. E elas davam a parte do dinheiro que elas vendiam para a avó. Toma, vó, é metade seu, metade nosso. Isso é Mas importante. pensa em gente rica que não precisava absolutamente nada. Então, às vezes, eu vejo que em lugar dos pais, né, incentivarem o empreendedorismo dos filhos, muitas vezes fica querendo entregar tudo de mão beijada. Outra coisa que as menininhas estavam fazendo era pulseirinha, porque no outro final de semana elas iam para a praia e elas queriam vender as pulseirinhas daí na praia. E elas fizeram um monte de pulseirinha assim, né, para vender na praia. E são iniciativas que já vão determinar quem é essa pessoa. Eu sempre falo, o empresário já é empresário desde sempre, né? Já é empreendedor, já tem essas iniciativas. Nossa, Ricardo, mas até então os animais não entraram, né? Porque você falou que você Não, é tem mais veterinário. coisas. Eu não sei, eu Até não sei então se você vai está dar. comerciante, vai e vem. Tá, aí tudo bem, né? Aí eu sempre ia com meu pai pro sítio, né? Lá no sítio. Se eu falo errado alguma coisa, gente, é tudo que eu vou pegando errado. Eu vou vivendo nesse mundo, pega muita palavra errada. E aí acabou meu negócio das bombas. Aí começou aquela época do Paraguai. Lembra a época do Paraguai? Eu sou antigo, eu não sou novo. Lembra aquela época dos Ou brinquedos você do acha que Paraguai? eu não lembro? Você acha que eu não lembro? Paraguai, daí ia para lá de ônibus, de busão do Paraguai, voltava lotada de coisa. Eu era Lembro, menino aí. vendiam-se muitas coisas do Paraguai. O que eu peguei uma sacada? Eu pegava, eu consertava aqueles brinquedos por um preço que compensava para as pessoas ainda. Porque eles não tinham quem Então arrumava você aqueles. não ia para o Paraguai. Não, eu consertava os brinquedos do Paraguai que estavam quebrados, que tinha criança que adorava o brinquedo e não tinha mais. Eu consertava isso e cobrava um Entendi. preço, entendeu? Eu aprendi a consertar. Gente, Lembra aqueles cachorrinhos que pulavam? Eu consertava eles, eu pegava a peça aham. e não trocava. Muitas vezes era mau contato, que era tão ruim o sistema, eu só trocava a parte de fiação ali embaixo, pronto, estava pronto o brinquedo, aí eu cobrava, eu ganhava em cima disso. Eu fiz isso também. E tanto tempo, tinha Tá fila de espera de brinquedo, certo. sabe? Tinha uns brinquedos que não tinha mais conserto e não vinha mais. Sempre tinha novidade, né? E tinha brinquedo que criança queria ainda. Eu consertava, aqueles carrinhos, eu me virava.
Essa foi uma parte. Que legal. Aí eu ia de final de semana com meu pai pro sítio, ajudava ele, né? E devagar ia pegando gosto disso. Sempre tinha o meu cavalo, né? E eu sempre fui inclinando nisso. Aí colegial, aí eu tinha mais minhas coisas que eu ia fazendo, a gente chama de Eu carteira. imagino que você vendia daí no colegial, na faculdade, né? Porque se Então, criança você já fazia tudo isso, eu imagino depois. com uns 14 anos, umas coisas assim, eu comecei a assumir alguns setores do sítio pro meu pai. Eu peguei por conta. Fui uma época, fiquei um tempo no meu finado avô, lá na divisa ali com o Mato Grosso. Aí ele ligou pro meu pai que queria que eu ficasse lá ajudando ele. Eu ajudava ele na parte do gado. E aí eu falei, nossa, vou pegar mais no gado, né? Aí eu vim pra cá, comecei a ter umas ideias, né? Tinha granja aqui, eu mexi com muita coisa, cara. Eu mexi com muita coisa. E a minha mãe ia atrás de mim, incentivando. A gente comprava carneiro, vendia carneiro, fazia criação de coelho, eu tinha criação de coelho, porquinho da Índia, eu tinha de tudo essas Nossa. coisas. Codorna, eu vendia ovo de codorna, criava as codornas. E coelho dá trabalho, hein? Porque eles procriam, né, numa velocidade imensa. Eu me lembro de dois amigos que eles resolveram criar coelho e aí acabou porque eles não conseguiam mais comprar gaiola. Eles não conseguiam vender na mesma velocidade que eles procriavam. E aí todo o dinheiro que entrava ia para comprar gaiola e não tinha mais onde colocar gaiola. E daí, assim, né, imagina o trabalho que deve ter sido criar Naquela época coelho. era difícil mesmo arrumar gaiola. Eu pegava na Folha do Estado, assim, tinha uns caras assim que anunciavam a gaiola. Eu tinha que ficar ligando, telefone discado, programando para ir lá buscar. Era trabalhoso. E aí o que eu sempre tive? Eu sempre tive atenado no que está vendendo. Ó, isso está vendendo, eu vou mexer com isso. Aí eu ganhava meu dinheirinho nisso. Às vezes perdia, mas eu estava ali sempre tocando. Aí no colegial eu estava indeciso o que eu ia fazer. Eu falei, bom, eu entrei em duas faculdades. Eu falei, vou fazer administração e veterinária ao mesmo tempo. A minha mãe falou, você vai dar conta? Eu falei, não sei. Fiz, passei no vestibular, aí falei, e agora? Eu falei, eu vou ficar só na veterinária que eu não vou dar conta de fazer administração à noite. Olha a loucura da minha cabeça. Bom, fui fazer veterinária, aí eu mudei para a faculdade de Franca. Aí lá em Franca, eu trabalhava no final de semana para ajudar meu pai. Eu achava isso muito válido, ajudar ele, porque ele pagava a minha faculdade. Sempre trabalhei no final de semana. E a namorada no pé. É Quando eu tinha justo. namorada na época, não tinha pé, que eu só trabalhava. Eu falei, nossa, lascou, né? E eu queria me formar bem. E eu falei, eu preciso trabalhar também no setor. Aí, sabe o que eu fazia? Eu comprava calçado de ponta de estoque lá em Franca e trazia para ajudar nos custos meus. Toda vez que eu vinha de Franca, eu trazia sapato e vendia aqui, ou eu levava alguma coisa daqui para lá e vendia. Tinha os colegas lá, eu vendia carne, vendia algumas coisas assim, e eu ia me virando. Na Tá faculdade, certo? e eu era do tempo do open bar, e eu comecei a ajudar a galera e vendia festa, ajudava a vender festa, panfletar, tudo para fazer uma verba. A gente fazia festa, organizava. Olha como é que vinha. Ia correr atrás do Não, alvará, a atrás gente de. fazia muita festa na faculdade, mas era da comissão de formatura. Então toda a renda, né, ia lá para a formatura. Mas eu vendia bastante coisa na faculdade também. Vendia sanduíche, vendia camiseta, tênis, agasalho de moletom, jaqueta. O que passava na frente eu estava vendendo, né? A gente fazia umas festinhas, dava até umas 1.500 pessoas, festinha nossa lá que fazia. Festinha! Open bar, nossa, era muito bom. E, Tá. e- e era só por Deus, né? A gente conseguia alvarar tudo, mas só por Deus nunca deu um problema para nós. Era loucura. Falando um negócio desse hoje, aí a pessoa chama você de louco. Vendia ingresso de outras festas também para arrecadar dinheiro. Tinha as festas ao redor, festa muito grande. A gente vendia ingresso lá, panfletava para os caras. A gente era conhecido nessa época nisso. Bom, aí me formei e fui seguindo aí a carreira, fazendo especialização e mexendo com ovelha, que eu gosto muito, sempre mexi com ovelha. E mexi com a parte de suíno lá, o gado, e fazia um pouco de planta. Aí depois de uns tempos, eu falei, nossa gente, o que eu vou fazer, né? Eu estava uma época aí, uns 2 anos atrás, faz 2 anos que eu trabalho com queijo. Comecei a mexer. Minha mãe fazia um pouquinho de queijo sempre. Ela falou, mas não é o que eu gosto, né? E eu querendo procurar um queijo para mim.
Falei, eu preciso fazer um queijo do meu gosto, desse jeito, eu quero fazer a minha receita. Aí, com muito leite jogado fora, queijo jogado para porco, essas coisas, eu tô chegando numa fórmula em 2 anos. É uma fórmula minha. Tá? Não existe outra. Eu já pesquisei muito, estudei muito em cima disso aí. E eu cheguei nesse queijo que eu faço hoje. Bom, primeira coisa que eu falava para mim chegar num queijo bom, eu preciso ter um leite muito bom. Eu não quero comprar leite que não seja na qualidade que eu preciso. Aí que eu fui bater em cima da produção do gado. Tinha um gado aqui no sítio de Pirassununga. Aí o que eu falei? Aqui era barro, era um curral ruim, as vacas estressavam, tinha dia que elas diminuíam muito o leite. Ela chegava assim, a vaca você sente quando ela está estressada, quem está no meio, quem já é acostumado com esses animais, ela começa a urinar, ela começa a defecar na hora que vai ordenhar muito, ela fica brava, ela te dá coice, ela te bate com o rabo. Eu falei, nossa, esse lugar é bem estressante para elas. Aí eu achei um barracão. Entendi. Então tem os indicadores bem claros de que elas não querem ficar naquele lugar, né? Não, ela fica inquieta, ela não deixa tirar o leite, ela às vezes ela fica tão inquieta, ela te bate, ela te dá coisa, essas coisas, você não consegue, fica impossível de tirar, se ela não se sentir confortável. O ato da ordenha no animal é um ato de alívio para ela. Se ela está estressada, então ela está muito, se ela não deixar você tirar o leite, ela está muito estressada. Então quando você coloca o aparelho para tirar, chama teteira, você coloca ali nela, que a gente faz ordenha mecânica aqui. Ela não deixar ter alguma coisa errada. Então, são os sinais. Você tem que ir prestando os sinais. Você tem que ter quase uma empatia com o animal. Você vai ali olhando. E aí, então, voltando lá. Eu sentia que o ambiente não era favorável, ficava muito úmido, as vacas ficavam estressadas. Aí eu achei um barracão lá no outro sítio. Achei não, tinha, né? Aí eu comecei a visualizar, falei, nossa, aqui vai dar uma ordenha 10, vai ter várias entradas, não vai formar brejo. Tinha uma área de eucalipto, tem ela até hoje, eu não vou tirar ela, jamais na vida. É uma sombra, uma pré-ordenha, os animais ficam lá esperando, entendeu? É uma área seca, não é muito brejo. E ela entra ali. Aí eu fui bolando aquele lugar, demorou para me montar. Arrumei um pedreiro, ele foi me ajudando, a gente foi cortando e idealizando. Então, eu visitei vários lugares, fui visitar o pessoal que tira leite de búfalo, que é um diferente, né? E eu falei, gente, eu preciso tirar leite junto com as mães. Eu quero manter esse sistema. Tem lugar que tira ainda, mas são muitos poucos. Eu quero que a mãe veja o bezerro na hora que estiver na ordenha para ela ficar mais confortável. A gente tira o leite junto com as mães. A gente não aparta os bezerros. Tá ordenhando a vaca, ela tá vendo o filho dela, ela tá lambendo, ela tá sentindo o cheiro, para ela deixar mais confortável. Dá mais trabalho? Dá, mas o leite é diferente. Quem faz queijo sabe disso. O leite é Olha diferente. Só. É os detalhes, Carmen. Talvez seja por isso também que tem muitas fábricas, né? Fábricas de produção, como a fábrica da Natura, que ela tem creche. Há muitos anos ela tem creche. E quando a mãe tem bebês até 1 ano de idade, eles ficam no berçário da Natura. E aí as mães podem deixar o seu trabalho, ir até o berçário, olhar teu bebê, voltar. Então, tem berçário e tem creche, tem muitas empresas, as grandes multinacionais, que estão assumindo essa postura, muito provavelmente pelo mesmo motivo, né, da vaca e os seus bezerros, também as mães ficarem ao lado das suas crias, né, dos seus filhotes também, e isso deixa as mães mais calmas, né, no trabalho, sabendo que os filhos estão ali próximos, né. Eu realmente não sabia dessa da Natura, eu não sabia. Sim, a Natura tem creche, tem outras empresas também que tem creche. É que a Natura está aqui próximo, né? E, inclusive, eu conheci várias pessoas que trabalhavam lá no berçário da Natura e as mães, elas podem sair em determinados horários para ir visitar os seus bebês. E isso faz com que eles fiquem bem mais calmos, tanto o bebê quanto a mãe. E a mãe produz muito mais. E aí acabou com aquele problema que as empresas tinham, né, que a Natura tinha, de atestado, porque bebês nessa idade costuma ter muita cólica, febre, qualquer coisinha, né, um ventinho já, o bebê já sofre. E aí a mãe, sabendo que o bebê estava ali do lado, ela já ficava mais calma e diminuiu muito as faltas e atrasos em função dos bebês. Então, Ricardo, e aí você conseguiu ter esse resultado aí na qualidade do leite que vai ser feito o queijo?
Sim, então, aí, ó, só para você ter uma ideia, você coloca a vaca na ordenha, você vem com o bezerro, faz o estímulo ali na mãe. Ela tem hora que tem vaca que ela chega assim até sair leite do peito dela, de tanto que ela fica confortável, a produção dela aumenta, ela começa a esguichar leite ali no chão, entendeu? Porque ela se sente muita Nossa, vontade e o bezerro dá um efeito nela. É bem benéfico, só que dá muito trabalho. Num sistema comercial, que o cara quer volume, não quer tanto qualidade, que ele não vai produzir um queijo, nada, ele vende volume. É o que mais acontece no Brasil. Ele tira o bezerro para tirar uhum. tempo, para não perder tempo. Eu não tenho esse coração, cara. O bezerro normalmente nasce, o cara já tira, pega o colosso da mãe e já coloca a vaca na ordenha. Eu não aguento ver uma vaca chorando. Eu falo que ela chora por causa do filhote. Eu não tenho esse coração de arrancar o bezerro. É o sistema de produção. Eu não tenho coragem de tirar um bezerro de uma vaca. Então eu deixo com ela ali um bom tempo. E depois, quando eles estão maiorzinhos, eles têm uma creche, fica todo mundo junto, todo mundo feliz, bezerro junto, e dá um alívio para a mãe, porque a mãe também precisa do tempo dela. Se ela ficar com o bezerro dela 100%, ela vai ficar louca. Ela tem que tirar um tempo para ter o tempo dela de mãe. Eu convido, pode vir visitar eu aqui, pode vir ver, pode vir qualquer dia. É 365 dias que o leite não tem dia, todo dia. É nesse sistema. Só no período da seca que a gente tem que suplementar com volumoso. Aí eu não tenho pasto. Eu prezo muito o pasto. O pasto aumenta também a qualidade de vida da vaca. Você pega, ela come um alimento mais natural possível para ela. Ela produz um pouco menos? Sim, que uma vaca confinada? Lógico. O pessoal que estiver assistindo que é técnico na área vai falar, não, as vacas dele produz pouco. Sim, mas produz pouco, mas muito bem. A qualidade do leite meu é bem melhor para fazer o meu queijo. É o produto que Você eu quero comentou fazer. até que tem uma quantidade de lactose mais reduzida, é isso mesmo? Então, o queijo, quando você vai maturando ele, a lactose vai diminuindo. Ah, tá. Chega um ponto que ela quase zera. E eu gosto muito de leite. Eu era mais gordo. Aí eu comecei a adotar esse sistema de vida aí. Eu tinha uma vida mais estressante. Eu plantava cereais, trabalhava com cana. Falei, não, chega que eu tô ficando louco. Eu tava ficando vivendo para trabalho. Aí eu fui diminuindo e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que, como é que se fala? Que eu me sinta bem. Aí eu comecei a fazer queijo há uns 2 anos atrás. Aí E eu tenho você minha, já está comercializando os seus queijos? Ainda não? eu tô comercializando, mas devagar, porque eu tô tentando achar Ah, alguém, mas eu sou, como é que se fala? Centralizador. Eu preciso perder essa mão. Por isso que eu entrei no seu curso. Eu sou muito centralizador. Tudo tem que ah. passar por mim, tem que ligar, pedir alforria para mim. Tudo, até uma mudança de passo, eu tenho que ver como é que tá o passo. Mas eu estou tentando ensinar isso. Não você tem que ter coração, você tem que perceber, ó, assim tá legal, assim não tá. Hoje mesmo à tarde eu tava falando, cara, ó, muda, olha, lembra daquele passo? Lembra? O que você acha? Aí ele foi me dando opinião. Estou devagar passando o bastão, senão eu não vou virar empresário. Não eu vou continuar autônomo que Vai nem eu era. continuar sendo o melhor empregado da sua empresa. Não, eu estou tirando quase toda Mas eu ouvi sexta-feira. dizer que na sexta-feira você não vai mais. Sexta-feira é dia de família feliz. Vaca feliz, Sexta-feira é família feliz. feliz, sexta-feira. Sexta-feira feliz chama aqui. Ah. E Eles como têm a que você sexta-feira conseguiu, feliz. né? Porque você disse que você é tão centralizador, que tudo está em volta de você. E assim, o que que te chamou a atenção no meu programa? Por que que você, como que você me conheceu? Eu fui procurando as coisas, eu tinha que dar um rumo na minha vida. Eu fui procurando no YouTube, fui procurando no Instagram, aí eu vi a Carmen, eu falei, eu acho que essa mulher vai me ajudar. Eu vou ter uma luz, acho que eu vi uma luz. Aí já começou a mudar muita coisa aqui, desde contratação de funcionário novo. Hoje não entra ninguém sem estar registrado. Vai começar o primeiro dia, ele tem que estar registrado. É lei aqui agora. Agora nós vamos fazer descrição de carga, eu já comecei a fazer isso. Não tem ninguém errado mais aqui. Porque na zona rural tem muito disso, Carmen. Então tem Eu tudo para estabelecer. imagino. Não, aí o pessoal toca muito na confiança. Isso é problema. Isso é um grande problema. Então tem que ter a descrição.
Deixa eu voltar É lá porque a do. lei é válida também na zona rural. Às vezes o pessoal eles falam assim, não, mas aqui é no sertão, aqui não se usa Não, registrar. Essa é a expressão que eu mais já vi. Aqui não se usa registrar, né? E não é verdade, a não. lei é igual para todos. Então, se eles realmente entrarem na justiça, lá se foi o patrimônio todo. Vão algumas vacas embora daí, né? Ai, não, eu não gosto de vender vaca, eu gosto só de comprar vaca. Vender É, não. daí você perde algumas vacas. Se alguém resolve entrar na justiça porque tem alguma coisa que foi feita errada, né? Aí lá se vão algumas vacas. Tem que tomar muito Não. cuidado mesmo com isso. E diga para mim, Ricardo, mas assim, você falou, quantas pessoas trabalham contigo? Você tem equipes de pessoas? Porque do jeito que você fala, a impressão que eu tenho é que você que faz tudo. Não, tem 4 pessoas que trabalham comigo hoje. Ah, Tá faltando uma que uma se machucou na própria casa dele, no final de semana e no final do ano. Ele se machucou, caiu lá, tá afastado, tá se tratando. E hoje nós estamos em 3 e eu faço o seguinte, eu faço a parte da veterinária que é minha, né? Eu acho que isso aí é meu. E eu tenho a receita da Coca-Cola, que é o queijo. Essa receita é minha. Tá difícil, hein? Eu tô com ciúmes ali que esse eu não sei como é que eu vou fazer. Se eu estou estudando como é que eu vou fazer a receita não é só o fazer, né? Tem mais a maturação, tem os detalhes que a pessoa também tem que ter uma sensibilidade. Ela tem que perceber. mas O é muito queijo é vivo. difícil, né, Ricardo? Porque mesmo que a pessoa pegue a tua receita, não vai ter as tuas vacas, né? Não vai ter o teu Não, leite. é o que eu falei para a pessoa que eu estou ensinando. Falei, você não tem o meu gado, você não tem a propriedade, porque eu tenho um terroir aqui, que é um clima diferente a Analândia, ali é a estância climática. Falei, querendo ou não, aqui dá um terroir, esse lugar. O capim que eu uso um capim de alta proteína, eu gosto de usar ele no verão. E o manejo, né? Tem o manejo do capim. O capim é uma fonte muito importante dos animais, que eles são ruminantes. Você tem que saber o ponto de corte dele para ele te dar um leite bom também. Tem todos esses detalhes. É onde eu fiz especialização em pastagem. Por isso que eu falei, não, eu tenho que fazer uma coisa que tem um propósito. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu não quero ser mais um produtor de leite. Eu quero produzir o meu queijo. A intenção minha é diminuir um pouco a produção de leite que ela banca, tudo eu hoje, nessa parte ali, todos os projetos meus, ela que banca, diminuir um pouco e vender melhor o queijo. É isso que eu quero fazer, atender bem os clientes. Eu não quero atender mal nenhum cliente, eu quero deixar ninguém E de você vai precisar fora. de pessoas, né? Principalmente agora para a área comercial, para estar desenvolvendo isso tudo, porque a tendência agora que a receita já está consagrada, colocar para vender, né? Uma recomendação para você, Ricardo, você já viu um filme do Henry Ford que chama Ford e a Máquina? Não, não vi. Nossa, você tem que assistir esse filme. Ele é antigo, mas ele é a história mesmo do Henry Ford. E o Henry Ford era assim, no seu estilo, né? Você pode pintar o carro de qualquer cor, desde que seja preto. Você pode fazer o que você quiser, desde que tenha sido mandado por mim, né? Então aqui você faz o que você quiser, desde que seja aquilo que eu te mandei fazer. Então, esse é bem o estilo do Henry Ford. E aí tem uma cena que, assim, os compradores, eles estavam cancelando o pedido porque estava atrasando demais. E onde é que estavam os pedidos? Estavam todos prontos, prontos. Mas o Henry Ford não permitia que enviasse se ele não vistoriasse carro por carro. Ele tinha que auditar carro por carro. E aí, o contador dele, diante daquela pressão, contas para pagar, o Henry Ford estava porque ele queria ter o controle de tudo. Até seringais na Amazônia, o homem comprou só para fazer as borrachas dos pneus do carro. Ele queria ter o controle de tudo, tudo. E ele estava fora, e aí as contas explodindo para pagar, e os carros todos prontinhos, e ele não aparecia, e ele só permitia que liberasse carro por carro que ele olhasse. Aí esse contador liberou todos os carros saíram, foram entregues. Quando o Henry Ford voltou, mandou ele embora. Ah, E não. aí esse cara, ele foi para uma outra empresa, acho que ele foi para não me lembro o nome, para a GM. Aí ele foi para a GM realmente, e a GM é o que se tornou naquela época a empresa mais forte junto com a Ford, porque o Henry Ford ele concentrou tudo, tudo nas mãos dele, que ele se perdeu no processo, se perdeu completamente.
E aí que as outras empresas, né, começaram a avançar. A GM e outras empresas mais. Os irmãos Dodge, né, que eram sócios dele. É muito bom esse filme, é muito bom. Você vai ver que você está ali, ó, com o Henry Ford, querendo controlar tudo, que isso segura a tua empresa, né? Você vai precisar confiar na tua Aqui tem equipe e mais um. contratar a equipe que você vai confiar também. Não estou falando de você contratar em qualquer um. Contrata quem você escolhe e confia em quem você contratou. Essa é a ideia. Porque se você não confia, nem contrate, nem traga para dentro. Eu entendi, Carmen. Eu preciso ver esse filme. Pra abrir É minha muito bom cabeça. esse filme, eu gosto demais. Henry Ford. Chama Ford e a Máquina. Ford e a Máquina. Mas ele é muito, muito, muito bom. Eu já assisti várias vezes, eu sempre passava ele para os alunos quando eu dava aula no curso de pós, né? E que a gente falava muito de gestão empresarial, então eu sempre passava esse filme para os alunos, porque ele fala de quando o Ford ele descobriu a linha de produção seriada, né? Então ele fala muito do Fordismo, tal, que são conceitos de produção usados até hoje. E o quanto a produção seriada deixava as pessoas completamente doidas, né? Porque você ficar ali mecanicamente fazendo a mesma coisa, você passa a fazer parte da máquina, que é o que foi muito criticado Charles Chaplin em tempos modernos, né? Então foi muito criticado essa coisa de você ficar ali apertando parafuso, apertando parafuso, apertando parafuso. Então, o Ford descobriu isso e depois isso precisou ser revisto, porque na prática os funcionários estavam enlouquecendo, enlouquecendo. Você vai gostar. Entendi. Assiste lá que você vai gostar. Manda depois para mim no Mas direct. aí você me encontrou na internet. Deixa eu entender essa história aí. Você me encontrou na internet e o que, que você tinha de expectativa? Você queria aprender o quê e o que, que você aprendeu? Conta para mim o que. Você falou assim: depois que eu te conheci, eu passei a fazer a cesta feliz. Explica isso melhor para quem está nos ouvindo, né? Para os empresários que estão nos ouvindo. O que, que você fez para que eles possam fazer também, para que eles também possam ter uma cesta feliz? Pelo menos a cesta, né? Porque eu tentava assim, eu chegava primeiro que todo mundo e ia embora depois que todo mundo na hora que tivesse tudo em ordem. E se eles deixassem alguma coisa para trás, eu ia lá e vazia. Eu não corrigia. Isso que estava acontecendo. Eu estava fazendo tudo. Oh, faltou um sal aqui, faltou uma cerca para arrumar. Era de noite, minha esposa me ligando, onde você está? Estou arrumando cerca. Mas de noite, arrumando cerca. Vistoriano. Eu falei, isso aqui não é serviço meu. Depois que eu comecei a seguir o curso. Aí eu fui entendendo. Eu estava sendo a Branca de Neve, cuidando dos 7 anões, né? Fazendo tudo. Eu falei, eu não posso mais continuar nessa vida. Eu estou me matando aqui para deixar todo mundo aqui tranquilo. E eu falei, eu preciso discriminar que cada um vai começar a fazer. Ó, tal função é sua, tal, tal. Se precisar alguma coisa, me consulta, me conversa comigo, eu vou lá, né? Até vacina, essas coisas, era tudo eu que fazia. Eu falei, não, é um ato tão fácil de fazer, vocês já vão pegando o jeito. Tem tempo hábil para eles ali fazendo. Mas não, eu queria fazer tudo. Então eu estava me desgastando nisso aí. Segunda a segunda era o meu horário, meu itinerário. Aí agora eu tiro um final de semana, consigo. Agora, como minha mulher também tem o próprio negócio dela, a gente está pensando até de ir durante a semana, parar com esse negócio de final de semana, paga até mais barato e até que as crianças não vão para a escola, faz isso, é uma opção. Eu estou vendo para minha vida. Fica mais em conta. Eu saio num dia que está todo mundo trabalhando lá, não tem ninguém de turno, né? Que é o final de semana, é turno. Vai lá, é a sua folga, cada um tem a folga dele no final de semana. Eu tento prezar isso. E eu falei, eu consigo controlar desse jeito. Foi o jeito que eu comecei a controlar agora. E na questão de contratação, eu já estou fazendo no contrato, olha, você tem um turno assim, assim, para parar de ter que ficar ajeitando, não tem que ajeitar. O cara tem o contrato, ele segue o contrato dele. Esse negócio ficava ajeitando o funcionário. Eu falei, isso aí não existe. Eu via você falando que não tem que ficar sendo a Branca de Neve. Eu não vou ajeitar mais funcionário. Quando você faz sua função, você está fora. Eu não ajeito mais, não. Ajeitar, eu ajeito vaca no mangueiro, ajeito para ela entrar no curral, que dê devagar. Ou ele faz ou ele não faz. Ele tá fora. Não tem esse negócio de ajeitar. Eu Ricardo, ajeitando. fantástico.
sabe, ajeitando Eu funcionário. Isso não existe, eu falei isso aí. Tá certinho, Ricardo, tá certinho. E assim, a semana tem 7 dias, né? Tem um cara que eu gosto muito, que ele é brasileiro, e ele mora nos Estados Unidos, e ele tem um livro que chama Semana de 7 Dias. E ele fala muito isso, né? Porque o empresário, ele não se importa de trabalhar de sábado e domingo, mas ele tem vergonha de ir na segunda-feira, ir no cinema, ir no Eu tinha shopping, alguma vergonha, coisa assim. eu Pois tinha é. essa vergonha. Eu falava, Pois muito é, mas ninguém tem vagabundo. vergonha de trabalhar sábado ou domingo. Eu prefiro viver realmente na contramão do que a maioria das pessoas fazem. Então, todo mundo viaja no feriado. Deus me livre viajar no feriado. Eu prefiro trabalhar no feriado e depois viajar o dia que eu quiser, a hora que eu quiser. Porque viajar em feriado é pegar a estrada cheia, sempre tem um bêbado correndo risco de bater no seu carro, tudo acontece, né? Aeroporto lotado, feriado, nossa, restaurante lotado. É tão bom quando tá tudo tranquilo, você é bem atendido, né? É tudo tranquilo. Então, é verdade tudo isso que você está falando. Por que não, durante a semana, poder ter o tempo que você precisa, o tempo que você quer para fazer a sua empresa crescer? Porque se você estivesse lá consertando cerca à noite, eu estava rindo muito. Imagina a tua esposa, Ricardo, cadê você? Consertando cerca. Eu imagino o desespero dela, né? De ver você, teus filhos crescendo e você lá consertando cerca à noite. Então, eu fiquei tão feliz de ouvir teu relato, porque simplesmente a tua família ganhou você de volta e os teus empregados estão fazendo aquilo que você contratou eles para fazer. É só isso. Simples assim. Parar de ajeitar, né? Ficar ajeitando o funcionário para trabalhar. Nossa, eu falei, o que é isso? E eu tô Isso voltando realmente nisso. não funciona. E aí eu comecei nessa ideia, Carmen. Eu falei, é melhor durante a semana que tá todo mundo lá, aí no final de semana, que é um pouco mais complicado de achar alguém, durante a semana, se eu precisar de um colega, ele vai lá para mim. No final de semana não acho. Aí eu Uhum. comecei a aumentar o círculo de colegas de profissão, se eu precisar de alguma coisa, ou deu algum problema numa vaca, deu um negócio ali, ele vai para mim. Aí eu não preciso. Então você tem que ceder também um pouco. Que eu ficava assim, ó, tudo na minha mão. Eu tenho que ver, eu tenho que passar. Eu tô passando um pouco mais o bastão, né? Eu tô passando, Uhum. a gente fala aqui, passando a corda para outra aqui, amarrar ela, a vaca. Eu Mas não. você tem consciência do quanto vai crescer o teu negócio? Porque assim, eu quero esses queijos já faz tempo já que eu quero esses queijos. Desde que eu vi aquelas vacas lá com os bezerros, se eu tiver que pagar X por um queijo, 2X por um queijo de leite de vaca feliz, eu quero um queijo de leite de vaca feliz. Você acha que eu fico confortável, ainda mais agora que você descreveu a cena da vaca chorando? Me dá vontade de Chora, chorar só de ouvir chora. você falar. A vaca chorando porque escapou do bezerro, né? O bezerro, ela tá longe dele, ela não sabe quando que vai ver ele de novo, e aí ela sente isso, né? E isso tudo vai envenenando a corrente sanguínea dela e de uma forma ou de outra esse estresse vai para o sangue, com certeza. E entre esses queijos industrializados, que vai saber Deus o que eles colocaram dentro, e o queijo que o Ricardo fabrica, comecem a seguir o Instagram do Ricardo para vocês verem as vacas, e aí vocês me ajudam. Eu fico sempre escrevendo lá, Ricardo, já está enviando queijo? Já está enviando queijo? Me ajudem lá, sigam depois o Instagram do Ricardo, para que vocês também, né, fiquem me ajudando a fazer ele contratar mais gente. Porque agora você tem que contratar, Ricardo. Você não É, vai poder nem fazer cerca, nem fazer todas essas outras coisas que você faz, e talvez não sobre espaço nem para você ser o veterinário. Você vai precisar voltar a ser aquele menino que consertava as coisas, que vendia as coisas, que fazia as coisas. Você vai ter que voltar, porque agora é o Ricardo comerciante. vai ter que voltar. Cadê o E Ricardo comerciante? eu não gosto de ficar parado, Carmen. Eu gosto de inventar. Às vezes eu faço algumas experiências, posto, faço alguma coisa um pouco diferente nos queijos, trago aqui em casa, dou para meus amigos experimentar. Ó, gente, dá um feedback de verdade, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem muita coisa para você crescer, Ricardo, nessa área.
Porque Eu você tenho vai uma estar outra. trabalhando com um público classe A. E um público classe A vai querer ser bem atendido, vai querer as coisas, vai querer comprar mais. Não é um público que compra uma vez para experimentar, que vai comprar porque está numa cidade turística. Às vezes você compra uma coisa diferente, mas é porque você está numa cidade turística, você compra, experimenta e nunca mais volta a comprar. Agora, se você tem uma proposta de um queijo diferenciado, a pessoa não vai querer outro queijo na mesa dela. Aí é bom você já se apressar a pensar já numa segunda receita de queijo, porque às vezes uma pessoa tem um paladar, outra tem outro paladar, e você pode começar a pensar já em ter duas receitas de queijo, talvez um queijo mais cru, um queijo mais maturado, alguma coisa assim, para poder atender os dois paladares, né? Porque a pessoa vai querer comprar sempre, Ricardo. Eu Não vai tenho dar para você uma ideia. consertar cerca. Não vai dar. Não, então, eu tenho uma ideia que eu estou falando aqui agora. Eu estava aqui na minha cabeça. Eu faço já uns queijos pequeno curado para você comer ele rápido, sabe? Para você não ficar olhando muito tempo para ele. Tem gente que não gosta. Eu como um queijo grande. Deixa ali, eu vou comendo ele. Mas você tem que pensar em todo mundo. Eu faço um queijo menor de 500, 400 gramas. Os curados meu no vinho, no café, estou fazendo ele com 300 gramas. A pessoa, eu falo, come numa sentada. Ela sentou ali, ela tchau, vai embora aquele queijo. Ou no máximo 2 sentadas. E eu tenho um projeto, talvez, de fazer um pequenininho, um fresco. Eu chamo ele de finger, de dedos. Ele bem pequenininho, com a goiabada em cima, colocada, ou doce de leite, bem pequenininho assim, tipo um bombom de queijo fresco, mas isso aí é mais complicado, tem que ter uma loja física. Eu tenho umas ideias. E eu tenho um outro projeto que está paralelo, eu tenho isso, eu gosto. Eu aprendi com a minha mãe a defumar. Eu defumo carne de porco, eu tenho um pouco de suíno, eu uso soro, eu uso cano, umas coisas assim que eu tenho um pouco de suíno para mim aqui. Eu sei defumar. Eu tenho um projeto de fazer o queijo com um defumado, fatiado e talvez uma goiabada junto. Você faz tipo um kit, ó, eu quero um kit salgado, vai um defumado junto com o queijo, para a pessoa comer. É isso que eu tenho umas ideias fazer. E eu tô Tá, correndo mas atrás. você vai ter que ter gente que vai estar trabalhando na internet, no comercial, entregando, embalando. Cadê a tua equipe, Ricardo? Porque o empreendedor, ele sai criando, ele sai criando. Mas se você não tiver uma equipe para ir organizando tudo isso, você vai deixar a tua esposa louca. Eu já contratei uma pessoa para me ajudando lá nos queijos. Ela vai começar a me ajudar. Daqui uns dias ela vai começar. Deixar tudo a papelada dela bonitinha, vou deixar ela lá só me ajudando. É isso que eu quero E fazer daqui como para que frente. funciona para enviar queijo, por exemplo, pelo correio, coisas assim? É permitido que se envie alimentos? Como é que funciona isso? Pode sim. Eu vou ali no. Eu moro um quarteirão do Correios aqui de casa. A minha casa é um quarteirão. 2 dias Sedex está em todo o estado de São Paulo. Eu consigo enviar. É permitido, eu embalo Tá. ele. Eu imagino que plástico bolha, alguma coisa assim, conserva a temperatura também, né? Ele não necessita, ele é um queijo de ambiente. Eu fiz um queijo para você colocar em cima da mesa e comer. Você coloca um pano, lembra o Não, eu tempo da entendi, avó? mas é porque você não sabe onde que o carro do correio vai deixar o queijo, né? De repente Sim. tem uma temperatura mais aquecida, tal. Não sei, de repente um plástico bolha, não sei, alguma coisa em relação à embalagem, você já deve estar pensando nisso também. Mas, Já Ricardo, existe. isso vai crescer muito? E você está preparado? Não. Eu tenho que me preparar Quando mais. você vai começar? Você já Eu, sabe qual é a forma que tem para você se preparar. É você marcar sim. uma viagem, já que você gosta tanto de ovelhas, lá para Nova Zelândia, porque lá tudo é de ovelha. Até o McDonald's de lá faz hambúrguer de ovelha, tudo lá é de ovelha. Então, de repente, você pode fazer uma viagem para lá. Oi? Eu tenho uma história com Nova Zelândia. Por quê? Era para mim ter ido, eu não fui com medo, por causa de medo. Era na época que começou o e-mail, lá em 2001, 2002. Eu estava começando a namorar um produtor lá, que eu falava assim, que eu namorar assim, no sentido figurativo. Eu falei, olha, eu tô querendo ir fazer um estágio depois da graduação, que eu sempre gostei de ovelha, de ruminantes, tudo que come capim eu gosto. Eu adoro esses animais. E eu ia fazer um estágio lá, nessa área de ovinocultura, e o grande espelho meu na produção de gado, que é o gado a pasto, é a Nova Zelândia. Eu vou para lá ainda.
Ela não entende Quando? nada. Dentro de uns 3 anos eu tenho que ir. Que eu quero minha filha Não, maior. Ricardo, antes, vai antes para lá, passa um tempo lá, porque aí você vai ter um prazo para que você possa cuidar da tua equipe, entendeu? Porque aí é mais fácil você fazer um projeto, metas, um calendário, se você vier desdobrando as suas metas. Se você colocou lá na agenda, que nem agora nós estamos em janeiro, que em janeiro de 2022 você vai estar na Nova Zelândia, você já sabe que em dezembro você tem que estar assinando uma procuração para que alguém pague as contas, assine os cheques por você, faça tudo. Aí você já sabe que em novembro o teu gerente já tem que estar tocando tudo sozinho. Aí você já sabe que em novembro então você vai retroagindo a tua programação. Mas se você não põe a data, você não vai retroagir nunca, vai ficar aquela conversa de um dia eu vou, um dia eu viajo. Bota data nas suas metas, gente. Põe sonho com data. Sonha só sonho, põe data, que daí ele vira plano e projeto. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de ir para lá. E isso vai forçar você a fazer com que a tua empresa fique independente de você. Se você não der uma forçadinha, não fica. Não fica. Você vai continuar indo consertar cerca, você vai continuar indo para cá, para lá. Eu tenho que fazer mesmo esse plano, senão eu não vou mesmo, porque eu tô vendo isso. Isso aí já era para estar Faz com lá, a né? família e vai toda a família. Pelo menos passa lá uns 2 meses, né? Dá até para fazer um curso de inglês com a família, assim, dá sempre uma melhorada no inglês, é sempre bom. E dá para passear bastante, dá para estudar e fazer algum curso, alguma coisa na tua área. É isso que eu quero. Eu me espelho muita coisa da Nova Zelândia, no pasto. Para reduzir custo, para Que mim não vender show! um. Eu não quero vender um queijo caríssimo. Eu quero vender um preço justo, que me, pelo menos, banque a mim aqui, o meu projeto, e também não seja um absurdo para a população, para atender mais gente. Porque eu acho que todo mundo tinha direito de comer uma coisa boa na vida. Eu gosto de comer comida boa. Você parece o Henry Ford falando. A grande briga do Henry Ford é porque os sócios queriam subir o preço do carro. E ele falava exatamente isso. Não, eu quero um carro que todos possam comprar. Eu não quero ganhar muito dinheiro fabricando pouco carro. Eu quero ganhar dinheiro fabricando muitos carros, ele falava. Você vai gostar muito do vídeo do Henry Ford, ele é um tremendo empreendedor. Você vai gostar com certeza, com certeza. Ricardo, você deu aí o caminho das pedras, simplesmente passar a tarefa para cada uma das pessoas da equipe e deixar de ser o Branca de Neve. Então, o processo de organizando a equipe não é assim de um dia para a noite. A gente está desde o ano Ah, passado tendo uma com você. Desculpa essa intimidade de falar você, eu ia chamar de senhora, mas é processo, vai devagar, é como você fala, não é assim da noite para o dia. Ainda mais eu que era muito centralizador. Era doído para mim. Eu me cortava, passar um pouco, confiar. É doído, hein? Nossa. Ricardo, mas vamos pensar da seguinte forma: se você conseguiu, qualquer um consegue, Ricardo. Fala sério. Se você que doía passar suas tarefas para as outras pessoas, qualquer empresário vai conseguir, porque vai doer menos, né? Eu acho assim, o que deve ser doído é você ver tua família de vez em quando, ver teus filhos crescendo, não poder estar com eles, ver a tua empresa e não conseguir fazer a tua empresa crescer. Porque você está lá fazendo a tua empresa funcionar, 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 e ela não cresce. Isso é que tem que doer. O que tem que doer é você ver que ano após ano, e quanto que a tua empresa cresceu nesse mês, né? Então, observa que se você não tivesse liberado um pouco, soltado o osso, como a gente fala, né? Se você não tivesse soltado o osso, você não ia ter conseguido desenvolver a tua receita do queijo. Não, não ia ter tempo. Como que você ia fazer tanto teste se você ficasse lá segurando o osso até agora? Não ia, né? Eu fiz queijo hoje, eu fui à tarde, fiz o meu queijo tranquilo. Outra coisa, eu tenho que estar no estado de espírito para fazer o queijo ali. Eu falo, se você for estressado, você for ali preocupado com uma coisa, a massa desanda, não dá bom. Pode jogar pro porco, eu já joguei um monte de vezes. Se eu chegar estressado, lá desanda a massa. Começa a dar tudo errado. Eu falo, pode parar. Falou, tem que chegar calmo, desliga o telefone, joga lá no canto. Quando eu tô fazendo queijo, ninguém fala comigo. Mas nem se tiver acontecendo nada.
Eu quero paz absoluta. E onde eu faço queijo tem uma janela que às vezes tem vaca pastando na frente. Aí eu fico mais tranquilo, eu fico vendo elas. Bem da janela ali onde eu passo, tem uma tela, dá para mim ver elas, eu fico vendo. Eu tenho que tirar essa janela de lá, que eu gosto de ver as vacas. Ai, ai, Ricardo, fazia tempo que eu não dava tanta risada assim. Ricardo, eu fico imaginando a cena de você ver as vacas para ficar calmo e fazer os seus queijos. E elas também ficam calmas porque elas estão vendo, né, que o leite está sendo bem usado, né? Então elas também ficam calmas com isso, porque elas sabem que não foi assim, tirou o leite para jogar fora. Não, tirou o leite, mas o Ricardo tá fazendo queijo com elas. Mas, Ricardo, como Sim, é que você vai fazer só você fazendo queijo? Não vai dar. eu vou ter que arrumar uma pessoa com paz de espírito para ir lá junto. Ela não pode. Tem que explicar todo o procedimento. É que nem você falou, ela não tem a matéria-prima minha. O gritante é a matéria-prima. Eu já peguei leite de outra pessoa, não consegui fazer o queijo, não deu certo, não ficou com o mesmo sabor. Não é propaganda, não. Não dá certo. Ela não tem os sólidos, chama sólidos. E o teor de gordura de um gado que eu deixo aqui. Ah, outra coisa, o meu gado não é muito apurado. O meu gado é um gado mais comum, é um gado mais resistente. Não é um gado que fica doente. Ele é mais natural. Eu falo assim que eu sou veterinário preguiçoso. Eu não gosto de ficar medicando vaca. Eu tenho horror de medicar vaca. Eu tenho horror de ser manicure de vaca, porque vaca muito pura, ela dá problema de casca. Eu falei, eu não vou ser manicure de vaca, nem enfermeiro ficar cuidando de vaca. Eu vou só intervir em coisas que não tem jeito. Mas eu quero vaca saudável. Aham. Vaca muito pura, eu tenho horror. Eu falo, não, não sou manicure de vaca, não. Vou ficar Ricardo, cortando você já muito. convenceu todo mundo quer o queijo. Eu quero saber como é que você vai fazer, porque uma pessoa só para fazer o queijo também não vai funcionar. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem Não. dois, tem um. Porque essa uma pessoa, ela pode pegar Covid, dor de barriga, ir embora, várias coisas podem acontecer. Então, você realmente vai precisar começar agora a profissionalizar e a compor tudo isso que você criou até agora. E continuar inventando, né? Continuando na minha receita. Eu falo que cada vez eu melhoro a minha receita. Eu vou prestando atenção nos detalhes, nas coisas que eu faço, que melhora. Mas Hum. é duro para mim sair. Mas eu vou fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho até o final do ano eu tenho que estar bem Você organizado. tem ou você quer? Eu quero. É diferente. Quando você fala, eu tenho que, né? Ninguém fala assim, eu tenho que ir para a praia amanhã. Ninguém fala isso. Eu tenho que ir para Disney. Ninguém fala isso. Eu tenho que é o tipo de palavra que leva a gente a energia lá para baixo. Quando a gente fala eu quero, a energia vai lá para cima. Então, cuidado com as palavras que vocês usam, porque já está lá naquele livro bem antigo que o homem não morre por aquilo que entra na sua boca, mas por aquilo que sai da sua boca. Então, eu tenho que, ou você realmente quer organizar tudo para ir viajar? Quer organizar tudo para ir crescer? Quer organizar tudo para ir ver as ovelhas na Nova Zelândia? Você tem ou você quer? Quero. Então, fala completa essa frase que eu quero escutar. Eu quero, eu preciso, né? Eu preciso, né? E quando você vai? Eu tenho que ir eu quero ir até o ano que vem, porque eu preciso de um tempo para me organizar. Eu tenho um processo aqui de fabricação, entrega comercial. Já parou para pensar uma pessoa que é do campo mudar para isso? Mudar para tudo isso? Eu sou uma pessoa, eu era muito autônomo, né? Eu trabalhava a campo, dava assessoria em ovelha, na parte de gado, uma parte do meu tempo, né? Eu me desdobrava e eu tô virando essa parte comercial agora, internet. Há muito tempo eu não tinha um telefone bom de internet, eu não tinha uma internet decente no meu telefone. Eu falei, não preciso disso. Aí eu vi um novo comércio nisso. Eu falei, eu atinjo um pessoal que eu não tenho que ficar procurando. Eu não tenho que ficar procurando. Pois é. O pessoal que me procura. E se você começa a fazer as lives lá com as suas vacas e mostrar os lugares, você já imaginou quanta gente não vai querer? Ricardo, você tem que estar preparado para crescer.
Às vezes, o empresário, ele só está preparado a correr, 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 e não está preparado para parar e desfrutar daquilo que já tem. E você já cresceu e bastante. Agora você precisa seguir aplicando de confiar nas pessoas. Mas não contrata qualquer um, porque você vai precisar confiar nas pessoas. Gente, eu estou muito feliz, muito feliz. Porque às vezes a gente acha assim, será que os alunos estão estudando? Será que os alunos estão, né, fazendo o que precisa ser feito nas suas empresas? Então esse mundo online às vezes me deixa um pouco apreensiva, porque eu fico sem saber, né, se realmente a coisa está acontecendo ou não. Porque alguns alunos contam, outros não. Você é a primeira vez com quem eu estou conversando. E eu estou muito feliz com o que você está me contando. Você assistia às aulas no teu celular? Como que era isso? Sim, com criança no colo, criança pulando em cima de mim, apartando briga de criança, com sono. Tinha dia que eu dormi de tão cansado que eu estava. Olha, eu acordo 4 horas da manhã. Tem que ter força de vontade. É verdade, eu babando o travesseiro. Nossa, gente, tem que acabar de assistir esse negócio aqui. Desculpa, não é negócio, eu tenho que acabar de assistir essa aula aqui, senão eu vou ficar para trás. Não, velho. Você sabe que é uma pessoa babando de sono ali, Nossa, anestesiado de sono, ali, que cansa o campo. É muito gratificante, mas cansa. Aí eu eu falei, imagino. Mas você está de parabéns, Ricardo. Então, ó, se o Ricardo deu conta, ele que sofria para passar o conteúdo para a sua equipe fazer, que ficava lá cuidando de cerca à noite. Então, vamos colocar em prática. Muito show. Qual é a mensagem final que você tem para o pessoal que está nos assistindo, para os empresários que também têm dó de passar aquilo que faz para as outras pessoas? Qual é a mensagem para esse pessoal que está nos ouvindo? olha, eu tenho um negócio na minha cabeça, assim, né? A gente tem uma coisa que chama persistência e teimosia, né? Persistência é você levar um projeto à frente, mas você não pode ser teimoso. O teimoso te atrapalha. Você, não, eu não quero passar isso, eu não vou passar isso. Você não pode ser mais teimoso. O teimoso morre na praia, o teimoso se lasca, o teimoso vai perdendo a família dele. Você tem que ter uma persistência, mas tem que deixar a teimosia de lado. Não pode ser teimoso. Aceita que você está virando, aceita que você está mudando. Tem que aceitar, porque senão você não vai ver sua vida, você não tem um propósito, você viu trabalhando e ajudando. Eu não condeno funcionário, você fica ajudando o funcionário e não deixa ele fazer a produção dele. Uma coisa que eu vi com você, Carmen, é que eu tinha competição com meus funcionários. Eu parei com isso. Eu vi que muita gente era mais caprichoso em algumas coisas do que eu. Aí eu comecei deixando. Então, atente a esses sinais. Que tem pessoa mais caprichosa que você. Você não é o melhor do mundo. Você tem que ser empresário. E vai achando o pessoal que tem os talentos. Tem que contratar talento para a empresa da gente. E aceitar, né? Aceitar E passar o bastão. aceitar. E confiar.